Então, boa tarde a todas e todas. Eu gostaria de saudar a mesa na figura do Dr. Geraldo Martins e agradecer ao convite que gentilmente nos fez a professora Luísa Cerdeira, a minha, o Nelson, para que a gente pudesse estar aqui contribuindo com essa discussão a respeito da gestão e da primeira conferência de gestão e trabalhar um pouco daquilo que tem sido o nosso objeto de estudo, sobre a questão da expansão e financiamento da educação superior no Brasil. Nós gostaríamos de destacar que esse estudo que nós vamos apresentar aqui, eu e o professor Nelson, é resultado de uma pesquisa que nós já estamos realizando há 2 anos, que é financiada pelo CNPq e que integra uma pesquisa maior realizada por uma rede de pesquisadores do Brasil, chamada Rede Universitas, BR, e do qual tem como projeto principal integrado, que é analisar as políticas de expansão da educação superior no Brasil pós-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Então, o título da nossa apresentação é Educação Superior no Brasil e o que nós queremos destacar são os desafios da expansão e do financiamento da educação superior. Bem, nós construímos o nosso texto partindo de uma compreensão de que as políticas públicas no Brasil sofreram grandes alterações a partir dos anos de 1990. Foi promulgada, antes disso, em 1988, a nova Constituição Federal Brasileira, que vigora até os dias atuais, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, que incorpora tanto a educação básica como a educação superior, e foram implantadas medidas orientadas pelo consenso do Washington. No campo da educação superior, houve uma grande expansão, que nós vamos evidenciar aqui com os dados, do setor privado. Junto com isso, uma grande também diversificação na organização institucional das instituições de ensino superior, e a legalização das instituições privadas do tipo mercantil. Junto a isso, nós tivemos também uma estrutura de financiamento público que teve momentos de queda e de elevação de recursos financeiros, com uma estabilidade quando esses recursos são calculados como percentual do PIB. A educação superior brasileira ela se apresenta no final da primeira década dos anos de 2000 com grandes desafios no que se relaciona à expansão e ao financiamento. A intensa expansão que nós tivemos no setor privado, ela iniciou-se ainda na ditadura militar, em 1964, e foi continuada nos governos do Fernando Henrique Cardoso, e de 1995 a 2002, e nos governos do Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2006, 2003 a 2010. E ela consolidou essa política de expansão, a privatização desse nível de ensino, cujo quadro dificilmente, na nossa avaliação, se reverterá. Então, essa política, para ser compreendida, ela exige de nós uma análise sobre como esse processo foi implantado, bem como um montante de recursos públicos que foram investidos nesse nível de ensino e sua relação com a necessidade de acesso da população brasileira à educação superior. Então, nós temos, nesse texto, nós tivemos 2 objetivos na construção dele. Primeiro foi procurar identificar como a política para a educação superior, implantada no Brasil, favoreceu a privatização desse nível de ensino em diferentes períodos da história do país e quais as consequências dessa política para o atendimento dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos. Nós trabalhamos com essa faixa etária, porque ainda não temos ainda o suficiente para trabalhar com a faixa etária que aqui na Europa já estão trabalhando, que é acima dos 30 anos. E, como segundo objetivo, foi analisar o financiamento da educação superior brasileira, abordando as seguintes vertentes: os recursos totais aplicados na educação brasileira como percentual do PIB, tecendo comparações com diversos países, os recursos financeiros das instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas,
detalhando como são as suas receitas e despesas, e o financiamento da educação superior no Brasil no ambiente do bônus populacional que o país viverá nas próximas décadas. Os dados evidenciam, tanto em relação ao número de instituições de ensino superior criadas, como ao número de matrículas, que eu vou apresentar no slide seguinte, evidencia que houve, de fato, uma expansão significativa do setor privado. Em termos de instituições, em 1964, nós tínhamos 129 instituições públicas e, em 2009, passamos para 245. Em relação ao setor privado, nós tínhamos 243 e, em 2009, 2.069. Em relação a como é que essas instituições se organizam, isso é uma outra característica do ensino superior brasileiro, que é a diversificação institucional. Entretanto, nós temos um percentual muito pequeno de universidades, que é exatamente, de acordo com a nossa Constituição Federal, o modelo universitário é aquele que se organiza pela indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Portanto, as leis do nosso país elas exigem que se realize pesquisa quando a instituição é uma universidade, mas quando são instituições isoladas, não se trabalha com pesquisa. É apenas o ensino e, quando muito, no caso dos centros universitários, a extensão. Então, essa é a característica do ensino superior brasileiro. Apenas 8% das instituições se organizam enquanto universidades. E 92% estão organizadas como faculdades, centros universitários, institutos federais e centros federais de educação tecnológicas. Em relação às instituições públicas e privadas, nós pegamos esses 2 últimos anos, de 2007 a 2009, e as públicas elas se organizam enquanto instituições federais de ensino superior, que são mantidas pela União, pelo governo federal, instituições estaduais de ensino superior, que são mantidas pelos governos do Estado, e instituições municipais de ensino superior, que são mantidas majoritariamente com recursos privados, pagos por mensalidades das famílias. E nas privadas, elas se organizam a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como confessionais ou comunitárias, ou filantrópicas ainda, que são instituições que recebem isenções fiscais e incentivos do governo federal com recursos que são ofertados para elas, e as privadas mercantis, que são aquelas que visam exclusivamente o lucro. Então, o que se evidenciou de 2007 a 2009? Os 2 últimos, na verdade, fazem parte dos 3 últimos anos do governo Lula. Houve uma redução no número de instituições federais de ensino superior, de menos 11,3%, e um crescimento pequeno das estaduais e das municipais. Uma outra característica que marcou para nós é a redução do modelo de instituições confessionais e comunitárias. E isso se dá fundamentalmente, na análise que a gente fez, por conta da criação de um programa que o governo Lula criou, chamado ProUni, que é um programa Universidade para Todos, onde os estudantes ganham bolsas para estudar nas instituições privadas. Em troca, as instituições privadas elas recebem incentivos fiscais. Então, há um movimento de transferência das instituições que antes se colocavam como filantrópicas, que, para poder usufruir desses incentivos fiscais, elas não precisam mais dessa característica. E elas passam, então, a se assumirem como privadas mercantis e ficam apenas, de fato, as confessionais comunitárias, ainda com essa característica no nosso país, e elas estão apresentando uma redução, que aqui no dado a gente apresenta de 2007 para 2009 uma redução significativa das instituições confessionais e comunitárias. Uma outra questão, então, importante no nosso país, apesar de todo esse crescimento, nós, em 2009, nós tínhamos 23.034.321 jovens com idade de 18 a 24 anos no país. E desses, somente 361.748 estavam matriculados na educação superior, o que resulta numa taxa líquida de 14,6%, e o que a gente classifica a educação superior brasileira como elitista, ou seja, nós estamos ainda muito distante de uma massificação do ensino superior, apesar de todo um processo de expansão vivenciado no nosso país desde 1964. E aqui está mostrando a evolução da matrícula
nas instituições públicas e privadas no Brasil de 64 a 94. O que se evidencia? Na verdade, a primeira década da ditadura militar, de 64 a 74, é quando houve, de fato, uma inversão na matrícula do ensino superior do nosso país. Em 1964, 61,6% dos jovens estavam matriculados no ensino superior público e 38,4% no ensino superior privado. Em 10 anos, houve uma inversão. 63,5% passaram a estar matriculados em instituições privadas e 36,4% em instituições públicas. Então, é nesse primeiro 10 anos de ditadura militar e que o processo de privatização no nosso país, ele, de fato, avança significativamente e se mantém nos demais governos, com uma pequena redução no período da redemocratização pós-ditadura militar, de 84 a 94, e com uma nova expansão do setor privado, né, e redução do setor público nos governos sucessivos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, chegando hoje, em 2009, a esse percentual de 74,4% de jovens matriculados no ensino superior privado para 25,6% no ensino público. Quando nós fazemos uma comparação com os países da América Latina, são 15 países da América Latina, que aí não se apresenta no dado, né, o que fica evidente? Que o Brasil tem a segunda maior privatização do conjunto de 15 países da América Latina, só perdendo para o Chile, né, que é 100% privatizado, apesar de ter alguma parte de recurso, né, via bolsas de estudo que são fornecidas pelo governo do Chile. Né? Então, o Brasil é que apresenta a segunda maior taxa de privatização no conjunto de 15 países da América Latina. Eu vou passar aqui para o Nelson.